Bom dia, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 76ª aula remota, dia 15 de setembro de 2020, terça-feira, aula de Ciências em Redação. Vamos iniciar nossa aula de Ciências pegando o volume 3, no capítulo 3. Primeiro vamos fazer a correção da atividade de casa na página 22, onde, depois de ler o regionalize sobre o queijo serrano, que é um produto típico exclusivo de Campos de Altitude do Rio Grande do Sul, você tinha que falar se você já experimentou esse queijo, né? E aí todo mundo falou que não, né? Infelizmente. Ninguém conhece, ninguém experimentou. Vai ficar aí, né? Uma coisa pra gente fazer no futuro. Então, que tipo de queijo que você conhece? Qual o seu preferido? Muitos falaram cheddar, mozzarella, coalho. E muitos também não comem, né, gente? Tem muita gente que tem intolerância à lactose, essas coisas, então muitos também não podem comer. Existem alguns produtos típicos na sua região cuja produção depende da ação de micro-organismos, e aí muitos falaram que sim, a nata, coalhada, iogurte, vinagre, aluá e outros. E aí, na página 26, o que o médico receitou para Vito? Na primeira questão, e aí era um antibiótico ou uma vacina? Já que o Vito estava com dor de garganta, não conseguia comer nada, então a sua avó levou ele para o hospital, o médico explicou ao Vitor que algumas bactérias estavam provocando essa infecção no seu corpo, e aí ele tinha que fazer um tratamento importante tomando o medicamento, pelos horários marcados que o médico fosse passar. E aí esse tratamento era através de vacina ou de antibiótico, e a gente sabe que é antibiótico. Por que não é recomendado interromper o tratamento ou fazer uso de medicamentos sem a recomendação do médico? Porque é necessário que o médico examine para saber o que está provocando a doença, e assim tratar com o remédio correto. Além disso, o uso inadequado do medicamento como antibiótico pode favorecer o desenvolvimento das superbactérias, né, gente? E na segunda você tinha que completar. Lavar e enxugar as mãos evita os micro-organismos, né? Eles se espalham pelo nosso corpo. Se micro-organismos invadirem nosso corpo, podem causar o quê? Doenças. Cuide da sua, o quê, gente? Higiene do corpo, para manter sua saúde. As superbactérias são organismos resistentes a uma variedade enorme de antibióticos e causam infecções muito graves. A penicilina é produzida e utilizada para combater infecções bacterianas. As vacinas podem prevenir certas doenças e são produzidas com micro-organismos. E agora que você já conhece um pouco da biotecnologia e suas aplicações, pense de que maneira ela está presente no seu dia a dia e escreva nas linhas abaixo. E a gente, em resumo, né, em conjunto, colocamos que a biotecnologia está presente na nossa vida, no pão, no iogurte que consumimos no café da manhã, no combustível que é usado no veículo da família, nos antibióticos que é usado quando nós ficamos doentes, nas vacinas que nos protegem contra as várias doenças e etc. Não vamos relembrar? Você tinha que completar o esquema abaixo com as palavras que são adequadas. Biotecnologia utiliza o que? Micro-organismo. Esse micro-organismo, eles contribuem para a produção de alimentos e biocombustíveis. Esses alimentos são representados por pães, queijos, iogurtes, bebidas fermentadas. Os biocombustíveis são etanol, biodiesel e biogás. E o exemplo de medicamentos são antibióticos e vacinas, né? Agora vamos para a nossa aulinha de hoje, no capítulo 3, Saúde e Doença. Para iniciar, a gente vê aí a turminha chegando para visitar um dos colegas que está doente. E aí uma pergunta, o que você tem, como se sente? E ela fala, estou com dengue, estou melhorando, já não tenho mais febre, mas meu corpo inteiro dói. Então, por que será que a gente fica doente? A gente sabe que é porque a nossa imunidade fica baixa, né? Nós temos mecanismos de defesa contra agentes patogênicos, mas só que tem pessoas que adoecem mais rápido que outras, porque a defesa dela está mais fraca, dependendo do que ela come, né? De como é a vida cotidiana dela. Você já ficou doente? Como é que você se sentiu? Essa aí é uma perguntinha pessoal. Você sabe o que fazer quando fica doente? Claro, a gente tem que tomar os cuidados necessários, ir ao médico e passar a seguir tudo que o médico fala, né, gente? Você sabe o que é dengue? Conhece alguém que já teve essa doença? E a gente sabe que é uma doença causadora
pelo Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite essa doença e que ela é provocada através, né, ela vem pra gente através das coisas dos mau uso das coisas, né, gente? Colocar lixo, deixar acumulado para poder ter aquela águazinha parada. Ela não pode ter água parada porque vai ter o mosquito da dengue. Entendendo as doenças, como você já sabe, nosso corpo funciona em equilíbrio. Quando algo não está bem, ele dá sinais e devemos procurar um médico para saber o que está acontecendo. Nós podemos ficar doentes por vários motivos. Algumas doenças provocadas pelo mau funcionamento do corpo, como a diabetes, podem ser controladas. Na maioria das vezes, as doenças estão curadas com o tratamento indicado pelo médico. Podemos ficar doentes quando micro-organismos entram em nosso organismo, como acontece quando ficamos gripados. Doenças causadas por micro-organismos. Os micro-organismos estão por toda parte, na água, no solo, no ar e até mesmo dentro do corpo de outros seres vivos. Alguns podem provocar doenças leves, como a gripe, e outros podem provocar doenças mais graves. Vamos conhecer então algumas dessas doenças provocadas por micro-organismos. Virose. As viroses são doenças causadas por vírus que podem invadir nosso corpo de diversas maneiras, pelo ar, quando entramos em contato com secreção de pessoas doentes ou quando tocamos em objetos que estejam contaminados como torneira, copos, talheres. Gripe. A gripe, assim como a cachumba, a poliomielite, a rubéola, o sarampo e a catapora, é uma doença causadora por vírus. É transmitida de uma pessoa para outra por meio do contato direto da saliva e da secreção nasais. A melhor maneira de se prevenir desse tipo de doença é por meio de vacinação. Além disso, adotar medidas como manter os ambientes sempre limpos, ventilados, promover a circulação e a renovação do ar, protege a boca de tossir e respirar, lavar sempre as mãos e não compartilhar talheres e copos. A dengue, como você já viu na abertura desse capítulo, a dengue é uma doença que provoca dores no corpo, no febre e outros sintomas, assim como a febre amarela, a febre zika, a chikungunya. Essa doença é causada por vírus e transmitida por uma picada de uma fêmea de um mosquito, que é o Aedes aegypti. A larva, que é uma das fases da vida do mosquito, se desenvolve na água parada. Por isso, para se prevenir de doenças desse tipo, é muito importante combater os criadores dos mosquitos e usar repelente. No Brasil, existe vacina contra a febre amarela, disponível em toda a população, nos postos de saúde. Contra a dengue já existe uma vacina, mas ela não está disponível na rede pública de saúde. Existem algumas contraindicações ainda de uso, tá bom? Você sabe onde mora o perigo, acaba com ele, né? Porque é na água parada. E aí na página 32, você faz em casa. Vamos agora para doenças causadas por bactérias. No corpo humano vivem muitas bactérias que não causam problemas à saúde. Pelo contrário, algumas delas contribuem para o bom funcionamento do organismo. Entretanto, existem bactérias que podem causar sérias doenças ao ser humano. Pneumonia, tuberculose, meningite são doenças causadas por bactérias e transmitidas pelo contato com saliva, secreção nasal. A vacinação é a melhor maneira de evitá-las. E também é muito importante ter cuidado com a higiene, como lavar as mãos, né? Não compartilhar talheres e copos. A salmonelose, a cólera, a diarreia infecciosa são bactérias, são doenças provocadas por bactérias e transmitidas pela ingestão de água e alimentos contaminados. Não existe vacina contra essas doenças. Portanto, adotar medidas como cuidar da higiene da alimentação, evitar consumo de ovos e carne crus ou mal passados, beber somente água tratada, filtrada ou fervida é a melhor maneira de evitá-los. A leptospirose é uma doença transmitida por bactérias que estão presentes na urina de cães, gatos e ratos. A transmissão ocorre através da pele quando em contato com água contaminada por essas bactérias. Essa doença é mais frequente em áreas rurais, mas também ocorre nas áreas urbanas. Para evitar a doença, deve-se combater os ratos, vacinar os animais domésticos anualmente. O resto de alimentos oferecidos aos animais domésticos não devem ficar expostos, principalmente à noite, pois podem ser contaminados com urina de rato, tornando-se uma fonte de transmissão de leptospirose. Aí a gente vê frutas e verduras sendo bem lavadas antes de serem consumidas para evitar doenças como cólera, diarreia e infecciosa. E também deve-se evitar o contato da água de enchente, pois ela pode estar contaminada pela leptospirose. Aquilo que a gente vê muita criança fazendo na rua, né, gente? No meio das águas, aquilo é muito errado. A página 34, então, também é para casa.
E a gente termina por aqui nossa aula de ciências. Vamos agora para a aula de redação. Na nossa aula de redação, na página 117, ações e falas do personagem. Além de saber como é a personagem e como é o lugar onde ela vive ou está, o leitor pode conhecer a personagem acompanhando as ações, que é o que ela faz, e a fala, que é o que ela fala. Veja como o narrador mostra isso no texto Sapo e a Cobra. O sapo e a cobra. Era uma vez um sapinho que encontrou um bichinho comprido, fino, brilhante, colorido, deitado no caminho. Alô, o que é que você está fazendo estirada na estrada? Estou me esquentando aqui no sol. Sou uma cobrinha. E você? Um sapo. Vamos brincar? E eles brincaram a manhã toda no mato. Vou ensinar você a pular. E eles pularam a tarde toda pela estrada. Vou ensinar você a subir em árvores, se enroscando e deslizando pelo tronco. E eles subiram. Ficaram com fome e foram embora. Cada um para sua casa, prometendo se encontrar no dia seguinte. Obrigado por me ensinar a pular. Obrigado por me ensinar a subir em árvores. Na casa, o sapinho mostrou à mãe que sabia rastejar. Quem ensinou isso para você? A cobra, minha amiga. Você não sabe que a família cobra não é gente boa? Eles têm veneno. Você está proibido de brincar com cobras e também de rastejar por aí. Não fica bem. Na casa, a cobrinha mostrou à mãe que sabia pular. Quem ensinou isso pra você? Um sapo, meu amigo. Que besteira. Você não sabe que a gente nunca se deu bem com a família sapo? Da próxima vez, agarre o sapo e nhaque, bom apetite. E para de pular. Nós cobras não fazemos isso. No dia seguinte, cada um ficou na sua. Acho que não posso rastejar com você hoje. A cobrinha olhou, lembrou do conselho da mãe e pensou. Se ele chegar perto, eu pulo e devoro ele. Mas lembrou-se da alegria da véspera e dos pulos que aprendeu com o sapinho. Suspirou e deslizou para o mato. Daquele dia em diante, o sapinho e a cobra não brincaram mais juntos, mas ficaram sempre no sol, pensando no último dia em que foram amigos. E aí, gente, terminada a historinha, para narrar a história do sapo e da cobra, o narrador conta o que as personagens fazem, o que elas falam, o que elas pensam. Então, no texto, há quantos personagens? Quais são elas? A cobra, o sapo, a mãe da cobra, a mãe do sapo. O narrador descreve um dos personagens. Qual é o nome dela? A cobra. Como é que é a descrição? Um bichinho comprido, fino, brilhante e colorido. Ao brincar juntos, a cobra e o sapo aprenderam coisas diferentes. A cobra ensinou o que para o sapo? Que ela podia rastejar. Ensinou o sapo a rastejar. E o que foi que o sapo ensinou para a cobra? Ensinou ela a pular. Né? Ensinou a cobra a pular. O que cada um mostrou para as mães? O que cada um aprendeu com seu novo amigo. Observe a travessão do trecho a seguir. Em casa, o sapinho mostrou à mãe que sabia rastejar. Quem ensinou isso para você? A cobra, minha amiga. Você pode observar que a fala da personagem está colocada em parágrafo e que vem iniciada por um travessão. Quem escreveu o texto abaixo esqueceu de colocar a fala e a personagem no parágrafo e de usar o travessão. Então você vai fazer isso reescrevendo corretamente o texto. E aí a gente vai colocar disputa na fila em cima, parágrafo. 2 senhoras chegam ao mesmo tempo no caixa do banco com muita pressa. Uma dizia, 2 pontos. Outro parágrafo e travessão. Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças para a escola. Né? Ponto final e ponto de exclamação. Outro parágrafo. A outra retrucada. Outro parágrafo. Primeiro eu moro mais longe. Onde tem a fala, você bota o travessão. O caixa, muito esperto, resolveu acabar com a briga dizendo. Outro parágrafo. Primeiro eu vou atender a mais velha. Outro parágrafo. As duas se olharam e disseram. Outro parágrafo. E travessão. Sua vez, pode ir. Outro parágrafo, travessão. Não, você primeiro. Primeiro você. Não ouviu o moço dizer? Então, gente, na criação de texto, do texto O Sapo e a Cobra, você conheceu uma história comovente de um sapo e de uma cobra que se tornaram bons amigos, mas que são obrigados a se separar pelas mães. E aí você vai propor agora, vai contar essa mesma história, só que com os personagens vão ser humanos. Pode ser um menino e uma menina, 2 meninos, 2 meninas. E aí você vai dizer o que eles gostam, o que eles não gostam de fazer. E a sequência dos fatos deve ser a mesma da história do sapo e da cobra. Eles se conhecem, tornam-se amigos, mas as mães os proíbem de brincar juntos, porque há alguma coisa diferente entre eles que significa um problema. E geralmente é o preconceito, né, gente? O problema sempre é o preconceito. Então, essas 2 crianças, uma pode ser rica e outra pobre, o problema pode ser a diferença, né, da sociedade. Uma pode ser gorda e outra magra, uma pode ser
negrinha e a outra branquinha. Então você vai escolher aí qual questão você vai utilizar. Você vai fazer a preparação, a escrita, a revisão e a reescrita a gente vê quando a gente voltar da aula. Infelizmente, gente, a gente vê isso muito hoje em dia, né? As histórias de preconceito, a gente tem que acabar com isso. Mas enquanto isso não acaba, a gente pelo menos conscientiza as pessoas. Cheiro, meus amores, até a próxima aula, se Deus quiser.